Olá galera, eu sou o Nano e hoje a gente vai continuar a nossa aventura nos protocolos de comunicação entre microcontroladores. A gente vai falar do I2C ou também conhecido como I2C. Vamos lá? O I2C ou I2C é uma comunicação entre dispositivos eletrônicos. O próprio nome dele já diz Inter-Integrated Circuit, ou seja, é entre circuitos integrados. Circuitos integrados são os chips que a gente tem em toda placa de qualquer dispositivo eletrônico. E aí o I2C, a função dele é justamente a comunicação entre esses circuitos integrados. Sejam esses circuitos integrados microcontroladores, sejam sensores ou o que mais que você tenha, você pode usar o I2C para comunicação. E com base no que a gente tinha visto nos anteriores, o I2C ele é uma comunicação síncrona, ou seja, ele tem um pino de clock. Só que diferente do SPI, lembra, o ART ele é assíncrono, então todo mundo tem que concordar na velocidade para todo mundo se entender. O SPI ele é síncrono, ele tem um pino de clock, aí tem um pino de transmissão de dados num sentido, outro pino de transmissão de dados no outro sentido, e mais você tem o mestre para cada escravo que você queira, você tem que ter um pino de controle para ativar aquele escravo, o slave select. O I2C ele acaba com isso tudo. Você tem dois pinos só, clock e o pino de dados, é o SL e o SDA. Se você for mexer com I2C, você vai ver muito essas duas siglas. SL é o pino do clock e o SDA é o pino do data, o DA de data, de dados. E ele permite também que você tenha múltiplos mestres. Você pode ter vários mestres e vários escravos. Como é que isso funciona? Ele usa um sistema de endereçamento. Os mestres, eles sempre vão endereçar algum escravo. Eu quero chamar o escravo no endereço tal. Aí ele ativa lá, começa a dar sinal de clock, manda o endereço do escravo que ele quer acessar e diz, eu quero ler ou escrever uma informação. Aí ele manda isso, o escravo vai ver, opa, esse endereço aqui é o meu. Eu tô aqui, ele dá um oi lá depois que o mestre mandou o endereço e diz que ele quer fazer. O escravo diz aqui, tô aqui, e aí o mestre faz seja o que ele for. Se ele for escrever, ele escreve na linha de dados. Se ele for ler, ele deixa o escravo escrever na linha de dados e depois ler essas informações na linha de dados. Então você acaba que você só tem uma linha de dados. E não existe nenhuma informação que precisa ser definida antes da comunicação. A única coisa que você precisa tomar cuidado é se os dois dispositivos são compatíveis com a velocidade que você está tentando conversar. Existem algumas velocidades, tem a velocidade normal, a velocidade rápida, ultra rápida, a lenta, que são valores já pré-definidos de velocidade, é do padrão I2C, ele tem esses padrões. E se o mestre iniciar uma comunicação na velocidade super rápida, o escravo tem que ser capaz de comunicar na velocidade super rápida também. Tirando isso, qualquer velocidade que os dois sejam capazes, não é necessário nenhum valor ser concordado antes. Você consegue comunicar em qualquer velocidade que os dois sejam compatíveis sem nenhuma comunicação prévia. E isso é muito interessante, isso acaba sendo usado para muitas coisas. Por exemplo, a maioria dos controladores de drone, você vai achar um conector I2C nele. No caso aqui do Pixhawk é esse conectorzinho aqui. Por quê? Com um único conector I2C, você consegue ligar inúmeros sensores. Você pode ligar um GPS, a maioria dos sensores GPS hoje em dia são compatíveis com I2C. Você pode ligar um acelerômetro que liga em I2C. Existem outras coisas também, isso aqui não vem ao caso do drone, mas esse aqui é um sensor de pressão e temperatura, que inclusive seria útil para o drone sim,
pressão o drone pode usar como altímetro. Também conecta por I2C. Então você pode ter em 2 pinos do processador que você está usando, seja um controlador de drone, seja um Arduino, um SP, seja o que for, em 2 pinos dele você consegue ligar inúmeros sensores. Não é infinito, você vai estar limitado a 2 coisas: a quantidade de endereços disponíveis, são 127, e também a banda disponível no pino de comunicações. Se você tentar passar mais dados do que o pino de comunicações tem disponível de banda, você não vai conseguir. E acaba que o I2C tem mais overhead que o ART e o SPI, porque todos esses controles de quem vai falar, quem vai escutar, tudo isso é transmitido no mesmo pino que os dados são transmitidos. Então você tem esse overhead desse controle. Então vamos ao computador ver como é que acontece. Então aqui a gente tem 2 sketches aqui do Arduino, como sempre. Eu estou com os 2 Arduinos aqui na minha mesa. O primeiro sketch aqui é do mestre. A gente vai usar um mestre e um escravo só, mas você poderia ter mais de um mestre e mais de um escravo. A única questão é que os mestres não conseguem comunicar entre si. O mestre só consegue falar com algum escravo, porque só quem tem endereço é escravo. O mestre não tem endereço. Então a gente tem aqui, a gente incluiu a biblioteca Wire, que é a biblioteca do Arduino que faz a comunicação SPI. E a gente iniciou o Wire e iniciou a serial aqui só para a gente receber dado para ele transmitir na I2C. Reservamos aqui um byte para gravar o que a gente vai receber pela serial. Se a gente tiver um valor disponível na serial, a gente lê esse valor nessa serial, inicia uma transmissão para o escravo 127. Lembra que eu falei que tem 127 endereços disponíveis? A gente está chamando o escravo aqui de número 127. 127, eu quero transmitir para você, e aí você escreve o byte, a gente vai escrever o byte que a gente recebeu, e encerrar a transmissão. Eu poderia transmitir mais bytes? Poderia. O I2C você pode pôr o pacote do tamanho que você quiser. A única questão é o Arduino, por exemplo, a biblioteca Wire usa um buffer de 32 bytes. Então se você tentar transmitir mais de 32 bytes para um Arduino, ele vai jogar fora o que tiver além de 32. Então só tem que tomar cuidado com isso, o tamanho do pacote, se o dispositivo que está recebendo suporta esse pacote desse tamanho. E aí, depois disso, ele solicita 1 byte do endereço do escravo 127. 127, eu quero 1 byte. E aí, se ele receber a confirmação de que o 127 tem informação para transmitir, ele vai receber esse byte e vai escrever de volta na serial. Basicamente isso. Código bem simples. Aí no escravo, a gente chama a biblioteca Wire de novo. E aí a gente inicia o Wire com o endereço 127. Viu aqui no mestre, quando a gente iniciou o Wire, a gente não deu o endereço. Isso diz para ele que ele vai ser um mestre. Lembra que eu falei, mestre não tem endereço. Aí eu comecei ele com 127, então esse cara aqui é um escravo, ele não consegue transmitir nada, ele só pode transmitir se algum mestre pedir informação dele. E aí eu setei aqui uma função que é receive event. Essa função aqui é que ele vai chamar se ele receber alguma informação ou se ele receber alguma... Na verdade tem 2 funções, tem a função de receber e tem a função de enviar. Se ele receber algum dado, ele chama a função receiveEvent. Se ele for requisitado algum dado, ele chama a função requestEvent. E aí, na receiveEvent, ele só guarda o byte que ele recebeu nessa variável x. Uma variável qualquer, acho que eu coloquei até como int, né? Era melhor ser byte. Ele vai receber esse byte, gravar no x. E aí, quando for requisitado uma informação, ele vai transmitir essa informação X e no loop ele não faz nada. Ele só fica nessas 2 funções aqui. Ele recebeu alguma coisa, ele guarda. Ele foi solicitado alguma coisa, ele envia o que ele tem guardado. E basicamente isso. Então, vamos lá.
Já tem de novo aqui o analisador lógico ligado. Eu estou com os mesmos cabos que eu usei para SPI, mas vocês podem ver aqui ó, que eu tenho 2 fios soltos nos 2 Arduinos, ou seja, eu estou usando só 2 pinos do Arduino e o ground, porque eu sempre preciso da referência do ground. Então vamos lá, eu vou mandar aqui como sempre ABC, ponho o analisador lógico para capturar, envio e paro. E aqui está a minha comunicação. Então esse pino aqui de cima, o SL, é o nosso clock. Toda a comunicação é feita ao redor do clock. E o de baixo é o data, são as informações enviadas ou recebidas. Então vamos lá. Primeira coisa, esse pino data, ele tem, todo mundo que está conectado nele vai ter um resistorzinho pull-up nele, tanto no data quanto no clock. O que é um resistorzinho pull-up? É um resistor de valor alto ligado para o valor 1. Então, se ninguém estiver colocando nenhuma informação nem no data nem no clock, ele vai estar sempre em 1. Isso é padrão do I2C. Ele é definição de como funciona o I2C. Aí veio o mestre aqui e puxou o data para baixo, antes de puxar o clock. Aí todo mundo já acorda. Opa, peraí. Todos os escravos, algum mestre aí vai pedir alguma informação. Vamos ver o que ele vai pedir. Vamos ver o que ele vai pedir aí. O clock desceu para o mestre poder gravar um dado no data. A gravação de dados na data é sempre feita com clock baixo. E a leitura é sempre feita com clock alto. Essa primeira descida do clock, aqui a gente estava com clock alto e o data foi para baixo. Isso aqui, o data ir para baixo com clock alto, é o sinal de start. Eu vou começar uma comunicação. É o primeiro bit da minha comunicação. Ele vai ser sempre 0, para indicar que eu estou iniciando a comunicação. Aí eu vim aqui, baixei o mestre baixou o clock, subiu de novo e aí ele grava o primeiro bit do endereço. Então ele vai gravar aqui 1, aí ele desceu. Na verdade ele grava ainda aqui com o clock baixo. A gravação de dados é sempre feita com clock baixo, a leitura com clock alto. Então ele baixou aqui, colocou o valor 1 nos dados, subiu o clock. Aí na hora que ele subiu o clock, o escravo vai lá e lê o primeiro bit do endereço é 1. Aí ele baixa de novo, coloca o segundo bit do endereço aqui nos dados e sobe de novo. Aí o escravo vai lá, o segundo bit do endereço é 1. Aí ele desce, sobe, o terceiro bit do endereço é 1, quarto bit é 1, quinto bit é 1, sexto bit é 1, o sétimo bit é 1. E aqui a gente tem nosso endereço completo. Se você converter isso aqui de binário para decimal, você vai ter o endereço 127, que é o nosso endereço, o endereço aqui que a gente transmitiu. Aí o mestre, qual é a próxima coisa que ele vai fazer? Ele vai dizer se ele quer escrever ou ler. Se ele vai read or write. Então é esse próximo bit aqui. Esse próximo bit é um 0. Um 0 quer dizer que o mestre quer escrever. Beleza? Aí ele falou, eu quero escrever uma informação, quero te enviar uma informação, escravo. Aí ele vai baixar o ciclo, vai baixar o clock. Na hora que ele baixar o clock, ele vai soltar o pino de dados para o escravo dizer se ele conseguiu receber, se ele está no barramento ou não. E aí o escravo, se ele estiver no barramento, a hora que o mestre soltar o pino de dados, o escravo vai segurar ele baixo. Então ele segurou aqui baixo, 0, ele deu um ACK. ACK. Ele quer dizer, opa, eu estou aqui, pode escrever. Eu sou o 127 e eu estou aqui. Aí beleza. Aí rolou aqui, a gente começa a nossa comunicação aqui para frente. Agora aqui, os próximos ciclos de clock, a gente vai ter os dados de fato. Você vê aqui que o data logo depois do ACK, ele volta para 1. Isso é o escravo soltando o pino de dados. Ele só pegou o pino de dados para dizer que está lá
e soltou de volta. Por quê? Porque o mestre falou que ele quer escrever. Se o mestre quer escrever, ele é o dono do pino de dados, da comunicação de dados. E aí a gente vem aqui, no ciclo baixo, o mestre escreve a informação que ele quer. Então aqui a gente começa nosso primeiro bit do nosso primeiro byte da comunicação. Aí baixou, o mestre escreve o próximo bit. Subiu, o escravo lê. Então o próximo é 1. Baixou, o mestre escreve, subiu, o escravo lê. Baixou, o mestre escreve, subiu, o escravo lê e assim por diante. 0, 0, 0, 0, 0. Opa, desculpa, esse último não é um 0. Esse último é um 1. Então, isso aqui é o nosso byte da comunicação. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Vocês já devem conhecer esse byte de todos os outros vídeos. Isso é um A, é um caractere A. Então, enviou aqui o nosso A minúsculo. Eu vou escrever um maiúsculo porque eu já não consigo escrever A minúsculo normalmente no mouse e fica pior ainda. E aí, quando o mestre ele terminar de mandar o byte, ele vai descer o clock, soltar a mão do pino de dados e esperar mais um ACK do escravo. E aí o escravo aqui mandou o 0 de volta, dizendo, opa, recebi o que você mandou. Presta atenção que esses ACKs não têm conferência de se a informação não foi alterada no caminho. Ele só diz que eu recebi um byte. Não dá certeza se eu recebi o byte certo. Se tiver tido uma interferência aqui no fio durante a comunicação, esse ACK aqui, ele não quer dizer nada. Ele só quer dizer o escravo, eu recebi um byte. Se você quiser garantir a integridade dos dados, você precisa implementar alguma coisa em cima do I2C para fazer essa conferência. Você tem que fazer algum tipo de paridade, alguma coisa. O I2C não tem por padrão paridade, que nem o SPI também não tinha. O ART pode ter ou não. Normalmente não tem. E aí aqui no final, o escravo deu o ACK dele, o mestre sobe o clock e sobe o pino de dados também. A hora que ele sobe o clock e sobe o pino de dados, a gente tem um stop. Então a gente tem aqui o start e o stop. E aí aqui desceu de novo. Olha aqui, ó, do mesmo jeito, ó, ele desceu primeiro dados, depois o clock, e aí ele tem um start. Mesmo endereço, aqui o 127. 127, vocês acreditem em mim que são 127. Só que aqui tem uma diferençazinha, ó. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits. No oitavo bit, que aqui era 0, o oitavo bit aqui é 1. Esse oitavo bit é 1, significa que o mestre quer ler a informação. Então ele mandou um aqui 1, eu quero ler. Aí o escravo deu o ACK dele aqui, opa, recebi, estou aqui. Aí o mestre abre mão do controle do pino de dados e começa a mandar só o clock para o escravo mandar a informação que ele tiver que mandar. Se o escravo não tiver nenhuma informação para mandar, é simples, é só ele não mandar esse ACK aqui. O mestre vai encerrar a comunicação. Se o escravo não tiver nenhuma informação para mandar, é só ele não dar o ACK aqui de volta. E aí o mestre continua dando o clock, porque quem dá o clock é o mestre, e o escravo vai mandar a informação que ele tem para mandar. Então aqui é 0, 1, 1, acho que vocês já sabem onde é que isso aqui está indo. 0, 0, 0, 0. São 4 zeros? Acho que é isso. 1. Ele mandou de volta o caractere A, que é o que ele está fazendo aqui. Ele pega o que ele tem guardado na memória e manda de volta. Beleza? Basicamente é isso. Tem algumas coisas a se considerar. Deixa eu apagar aqui essa tela. Vamos ativar aqui meu analisador. Basicamente o que a gente recebeu aqui, ó. Esse SSP é o start e o stop. E os dados que a gente viu. Tem algumas coisas que você tem que tomar cuidado. Por exemplo,
isso aqui permite que você tenha múltiplos mestres. Tipo, eu tenho um mestre, pedi isso aqui de um endereço, aí eu venho aqui, o outro mestre viu, opa, tá alto os dois, eu posso usar o barramento. E aí ele vai lá, chama um outro escravo dele, aí um terceiro mestre, eu posso ter inúmeros mestres. Desde que todo mundo volte as linhas de volta para cima. Eles deixem o barramento livre. Aqui no Arduino eu tenho como forçar ele a não liberar o barramento. Se eu quiser ficar dono do barramento, tipo, eu estou precisando receber uma informação muito importante e eu não posso que ninguém use o barramento. Então eu transmiti uma informação para um escravo falando, ó, vou te pedir tal informação, prepara ela aí. E aí eu quero que todo mundo, ninguém use o barramento, quero garantir que ele vai estar disponível para eu receber aquela informação no próximo pacote. Aí eu posso fazer eu posso, na hora de encerrar a transmissão aqui no Arduino, eu passo esse parâmetro aqui, false, que ele não libera o barramento de volta depois da comunicação. Então vou mandar esse código aqui de volta para o mestre. ABC. Você vê aqui, ó, depois dos dois pacotes, as duas linhas estão livres. Agora, se eu mandar aqui de novo com falso, olha o que acontece. Ó, depois dos pacotes, as linhas continuam ocupadas. Porque esse mestre aqui está tomando conta da comunicação toda. Então, só estou mostrando isso aqui para vocês saberem que existe essa possibilidade. Você pode ter um mestre que, se ele precisar de uma informação muito urgente, você pode segurar as duas linhas baixas, que aí ninguém vai transmitir. Todo mestre, na hora que ele vai iniciar uma transmissão ou solicitar uma informação do escravo, ele sempre confere antes se a linha está disponível, se os dois pinos estão levantados, e espera um ciclo de clock para ver se ninguém está usando o barramento. Então, só para completar aqui, a velocidade da transmissão, elas são valores pré-definidos. Por exemplo, você vem aqui na biblioteca Arduino, você vai ver que você tem alguns valores só para o clock. A única preocupação que você tem que ter é se você usar, por exemplo, um método, o High Speed Mode, que é o maior de todos. Os dois dispositivos têm que ser compatíveis com o High Speed Mode. Mas sendo compatível, não importa a velocidade que você colocar ali, o escravo não precisa saber dessa velocidade. E tem algumas extensões do I2C, que se por um acaso você estiver usando a extensão, todos os dispositivos precisam estar usando a extensão. Por exemplo, uma coisa que existe é o endereçamento de 10 bits. Se você estiver usando um endereçamento de 10 bits, vai te permitir 1024 escravos, 1024 endereços. Só que para isso você precisaria usar também em paralelo uma velocidade mais alta. Para não você usar uma velocidade mais lenta, não adianta. Você pode ter 1024 escravos, você não vai conseguir falar com todo mundo, que não vai ter tempo disponível no pino. Então, pessoal, é isso. Com esse vídeo a gente termina a nossa exploração nos 3 principais protocolos de comunicação entre microcontroladores. Existem outros, mas esses são os 3 principais, o ART, SPI e I2C. Espero que tenha sido esclarecedor. Como sempre, qualquer dúvida podem comentar abaixo. Se tiverem gostado, deem like aí no vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.